reverência, com gratidão. Reconhecemos que a Tua palavra é viva, santa e suficiente para instruir, corrigir, consolar e transformar o nosso coração. Nesta noite, Senhor, pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento para compreender o que o Senhor tem a nos ensinar. Ensina-nos, Senhor, a receber a Tua correção com humildade, a perseverar, Senhor, nas provações, com fé, enxergar, mesmo nas dores da caminhada, o Teu propósito de santificação. Que nenhuma aflição nos afaste de Ti, Senhor, mas que cada processo nos conduza para mais perto da Tua vontade. Ó Deus, que és o nosso Pai bendito, fortalece as nossas mãos cansadas, firma os nossos joelhos, Senhor, enfraquecidos, endireita os nossos caminhos. Fala conosco, Senhor, pela Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo. Na segunda-feira a gente tentou, mas acabamos sendo direcionados pelo Senhor para falarmos sobre o Salmo 73. Hoje a gente vai voltar para Hebreus 12, mas antes a gente vai dar uma passeada. Eu fiz uma espécie de estudo complementar, eu vou tentar disponibilizar para vocês agora. E eu queria convidar vocês a abrirem comigo em 2 Coríntios, capítulo 12. Coríntios, capítulo 12. Antes da gente iniciar minha exposição em Hebreus 12, eu queria passear com vocês no estudo que eu disponibilizei a vocês, está no ponto 6. Eu queria mostrar para vocês o paralelo que existe com o espinho na carne do apóstolo Paulo e a disciplina de Deus. 2 Coríntios 12. Irmãos, sabem do contexto da carta de Paulo aos Coríntios, como o apóstolo Paulo foi difamado nessa igreja. Infelizmente, os irmãos de Coríntios não tinham um relacionamento correto com o apóstolo Paulo como deveriam, mas o apóstolo Paulo sempre teve amor com todos e com eles não foi diferente. E aqui no capítulo 12, o apóstolo Paulo vai falar da visão que ele teve, mas depois ele fala do versículo 6 em diante, versículo 7. E para que não me exaltasse, pela excelência das revelações. Veja, você tem noção do que acontece aqui na igreja? Você tem noção do que acontece quando você estuda a Bíblia? São revelações que pessoas estudiosíssimas, intelectuais, filósofos, não chegam a arranhar a superfície, nós temos acesso. Mas muitas vezes a gente não percebe, a gente está brincando demais para perceber. É por isso que a gente não deve dar pérolas aos porcos nem as coisas santas aos cães. Se alguém não valoriza a palavra de Deus, eu não vou dividir a palavra de Deus com essa pessoa, porque eu valorizo. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações. Que revelações? As cartas que ele escreveu. Leia Romanos, por exemplo. É difícil você conseguir ler Romanos e se maravilhar. É difícil até você conseguir ler Romanos e entender.
E aí, quando você vai entendendo, você vai ficando maravilhado. Poucas pessoas aceitam esse desafio. A maioria dos evangélicos, no máximo, fez uma leitura em Romanos muito rápido, mas nos pontos principais da carta, se você for perguntar para essas pessoas, elas não sabem para onde vai. Infelizmente, todos nós deveríamos ter a mesma característica. Obreiros aprovados, que não têm que se envergonhar porque manuseiam bem a palavra de Deus. Isso não devia ser a característica de um ou de dois, mas de todos. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Preste atenção, foi-me dado. Ele recebeu um presente. Foi-me dado um espinho na carne. A palavra espinho é a palavra estaca. A gente tem ideia como se fosse um pequeno pedacinho de madeira, mas não é isso que Paulo está descrevendo, não. Está falando uma espécie de pedaço grande de madeira que atravessa, chega a atravessar, né, um braço, um dedo, né? Porque há uma grande discussão, ao meu ver inútil, de teólogos a respeito do que seria esse espinho na carne do apóstolo Paulo. Alguns falam de enfermidade física, outros de oposição espiritual, perseguições constantes, algum sofrimento pessoal persistente, mas o ponto central é identificar o propósito divino por trás disso, como a gente está falando aqui. Foi dado ao apóstolo Paulo por Deus esse presente, para que ele não se exaltasse. Por quê? Porque Deus resiste ao soberbo, mas ao humilde Ele concede da sua graça. Então Deus não ia deixar que a soberba atingisse o coração do seu filho amado, o apóstolo Paulo. Foi-me dado um espinho na carne, a saber, Paulo mesmo descreve, um mensageiro. Essa palavra mensageiro é a palavra que muitas vezes a gente vê traduzido na Bíblia como anjo. É a palavra agnelos, significa mensageiro. Mensageiro de Satanás. Para mim, esbofetear. Esbofetear é uma violência que não tem como foco machucar fisicamente, ainda que isso aconteça, mas esbofetear alguém machuca muito mais o seu ego, né? É uma violência que traz consigo também a humilhação, né? Querendo de alguma forma tentar diminuir a pessoa. Por isso esbofetear e não esmurrar, não simplesmente bater, mas a ideia é uma violência que te humilha e não simplesmente uma violência qualquer. A saber, o mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exaltar. Veja, Paulo repete 2 vezes qual o propósito daquilo. Porque ele entendia, o pai corrige o filho. Ele não se achava, não, foi que eu fiz de errado, por que Deus está fazendo isso comigo? Será que ele está me punindo por alguma coisa? Acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor. Algo que a gente falou antes, eu posso orar para Deus por qualquer coisa. Vimos ontem no Salmo 73, perdão, segunda-feira ele está passando tão rápido, gente. No Salmo 73, não tem pecado você apresentar diante de Deus suas necessidades. Quem quiser que te julgue como fútil. Senhor, eu quero muito uma whey protein. Meu Deus, que eu me fútil. Tomar whey protein. Então quer dizer que se eu pedir a Deus uma feijoada, tudo bem. Oh, Senhor Jesus. Mas se eu pedir a Deus whey protein, já não pode. Então, assim, não posso pedir nada se ele seja saudável. Mas se pedir assim, né? Algo que acabe com a minha saúde, eu posso. Porque aí não seria fútil. Quem é que decide isso? A hipocrisia. Então, diante de Deus, eu não tenho limitações. Claro, irmão, a gente não vai pedir a Deus algo luxurioso, a gente não vai pedir a Deus coisas que a própria Bíblia veda, mas eu tenho liberdade a falar com o meu pai acerca daquilo que eu acho que seria bom para mim. E o que ele pode dizer é, não é bom para você. E eu, como filho, vou aceitar, pois ele sabe de tudo muito melhor do que eu. Mas eu não vou me prender de falar com Deus a respeito das minhas necessidades.
Já tenho falado, insistido com vocês, pare de tentar ter uma espiritualidade que a Bíblia não exige de você. Seja espiritualmente bíblico. Então, voltemos. Acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor. 3 vezes. Mais uma vez, o número 3 aqui não significa que o apóstolo Paulo orou 3 vezes. 1, 2, 3. A ideia de 3 no contexto aqui é que ele orou insistentemente. O número 3, do ponto de vista bíblico, dá a ideia de algo que você fez insistente, com insistência, continuamente. Orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Então aquilo vinha em direção ao apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo pedia que o Senhor desviasse aquilo. 3 vezes ele pede. E então ele ouve uma resposta de Deus. Depois de pedir com insistência, viu? Não foi assim na primeira fala, o Senhor falou, não, Paulo, é isso aqui. Não. Pediu com insistência. Não é esses crentes fast food. Já falei com Deus, ele não disse nada. Senhor, você está orando há quantos dias? Dias? Eu sabia que tinha que orar dias. Eu pensei que orava segundos. E aí Deus respondia em segundos. Acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor. Versículo 9. E disse-me, quem disse a ele? O diabo ou o Senhor? Sim. O Senhor. A minha graça te basta. O Senhor está ensinando ao apóstolo Paulo a mesma coisa que a gente está aprendendo em Hebreus 12. A minha graça te basta. Por isso não desmaie diante da disciplina do Senhor. Não ache que a disciplina do Senhor é algo injusto, ou algo que está sendo exagerado. Não, irmão. Deus sabe o que faz. A minha graça te basta, porque o meu poder, o poder de quem? De Deus. Só Ele tem poder, viu? Só para deixar claro. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, Paulo. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando admitimos que somos fracos, quando admitimos que somos limitados. De boa vontade, pois, veja, de boa vontade, o que é algo que você faz de boa vontade? É algo que você faz espontaneamente. Você não precisa que uma pessoa fique atrás de você. Ih, está na hora, viu? Tem que ir para a escola, viu? Não escovou o dente ainda, não é possível. Né? Não, de boa vontade. De boa vontade, pois, me queixarei, murmurarei, me gloriarei nas minhas fraquezas. Veja como está tão distante da realidade dos evangélicos de hoje, que arrotam uma espiritualidade, né? Eu não quero me engambar, mas a última vez que eu pequei, eu acho que eu tinha 5 anos de idade, quando eu desejei o pirulito de um amiguinho, mas rapidamente me arrependi, e desde então eu tenho caminhado em santidade ao lado do Senhor. Não, irmãos, a gente se gloria nas nossas fraquezas. A gente que pensa que está em pé é uma luta para a gente não cair. Uma luta, irmão, uma luta muito grande. Hoje, inclusive, eu repostei um texto que eu tinha escrito há um tempo atrás, falando justamente sobre a fé. A gente acha que tem que ter uma fé grande. Não, a nossa fé tem que ser verdadeira. Ela é sempre pequena. A gente que às vezes acha que ela é grande. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite. Esse verbo habitar significa tomar morada. Habite o poder de Cristo. E agora falando de vocês, aleluia, agora chegou a parte que vocês vão mais se identificar. Amém? Hoje o estudo é motivacional. Por isso sinto prazer nas fraquezas. Amém? Sabe aquela dor que não para de te importunar? Sabe aquela pessoa que
você já orou 1 milhão de vezes para o Senhor levar, salvar e levar. Claro, que a gente, né, evangelista, a gente não quer ninguém no inferno. Então, a gente ora, salva e leva. Por isso sinto prazer. Por isso sinto prazer nas fraquezas. Você sente prazer o quê? Nas fraquezas. Mas que tipo de fraqueza é essa que o apóstolo Paulo está falando aqui? O apóstolo Paulo está falando das nossas limitações humanas. O apóstolo Paulo está falando justamente de como tantas vezes desejamos fazer o bem e não conseguimos. Quantas vezes a gente não quer mais fazer determinadas coisas e caímos. Por exemplo, irmãos, quem gosta de ficar preocupado aqui? Tipo assim, você acorda de manhã e diz, não me preocupei ainda, quero me preocupar, por favor, deixa eu ligar se liga bocão aqui, para me dar um pouquinho de preocupação. A gente não gosta de se sentir preocupado, eu não gosto. Eu tenho algo chamado dermatite, acho que é dermatite emocional, alguma coisa assim. E eu começo a ficar colado, não é legal, né? Mas pastor, por que você não controla a sua emoção? Eu tento. Tento falar comigo o tempo todo, né? Acho que eu tenho um problema, né, de 2 eus dentro de mim. Mas às vezes isso é mais forte. Aquilo que não deveria ser. Preocupações. E são fraquezas que a gente tem. Por isso a gente recorre ainda mais ao Senhor. E isso é bom. Tudo que nos coloca de joelho diante de Cristo é dádiva. Muitas vezes a única forma de estarmos assim de joelho diante de Cristo são as dores, são as nossas limitações. Então Paulo diz, sinto prazer nas injúrias. Aleluia! Quem gosta de ser injuriado? Tipo hoje assim, ninguém me injuriou. Super para baixo, né? Não, irmãos, não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está falando justamente que isso que acontecia com ele fazia com que ele se sentisse, o que a gente está estudando em Hebreus 12, se sentisse mais filho. Essas injúrias aconteciam porque ele estava andando na direção certa, porque ele estava fazendo aquilo que ele deveria fazer. Então, se você vive na luz, num mundo que está em trevas, é claro que as trevas vão te injuriar. Ontem mesmo eu tive uma notícia assim maravilhosa. Eu fiquei sabendo que eu continuo sendo uma pessoa perigosíssima. Que só de alguém olhar para mim, eu já dou medo. Eu sabia que eu era feio, mas eu não esperava que fosse tanto assim, né? Mas eu vou fazer o quê? Quem foi que me fez assim, né? Deus. Então, acusações falsas contra você faz parte, irmão. E isso na justiça, viu? Que ainda tem esse negócio de que dar testemunho falso na justiça, diz que é crime, né? Não sei que país, no nosso, você pode dizer o que você quiser que está valendo. Mas a gente tem que aprender a ter prazer nessas coisas. Isso não é sentimento de alegria por elas, é sentimento de alegria pelo que elas testificam. Elas testificam que nós não somos do mundo, por isso o mundo nos odeia. Que nós não jogamos o jogo do mundo, por isso o mundo nos odeia. Nas necessidades, quem gosta de sentir necessidades? Alguém? Gosta de sentir fome? E quem está bem para mim? Então, a gente gosta de sentir necessidade? Acorda de manhã, você está com vontade de comer aquela comida saudável, sabe? Aquela carne. Boa noite. Glória a Deus, está cheio. Amém. Aquela carne frita, tudo muito saudável, de manhã cedo, né? Com queijo, requeijão, cuscuz, tudo leve, né? E de repente você não tem nada para comer de manhã. E não é por opção, não é jejum, é porque não tem mesmo. Quem gosta de atrasar boleto? Vocês gostam? Não. Tipo, você tem um dinheiro na conta, o boleto vai vencer hoje, vocês não vão pagar hoje, eu estou a fim de pagar juros. Acho bacana quando vem na outra mensalidade juros, eu fico feliz, é uma coisa minha. Alguém tem
Então, necessidade nesse sentido de que muitas vezes a gente vai passar por situações em que a gente vai sentir que, aparentemente, a gente não tem o que a gente precisaria ter. Por isso eu disse, aparentemente. Porque Deus sabe das nossas necessidades. E o que você precisa não é o que o mundo acha que você precisa, é o que Deus sabe que você precisa. Então, socorro é sempre bem presente. Então, continue acreditando, continue orando. Deus sabe das nossas necessidades e Ele sempre nos socorre. Essa é a fé do crente. Ela não pode mudar. Não é porque uma situação não aconteceu como a gente queria que a gente vai esmorecer. Não. Se não aconteceu é porque não era para acontecer. Né? Então, no meu caso, provavelmente, eu sou muito feio. Eu ainda não internalizei isso. Quem sabe eu tenho que andar com máscaras, não sei, né? Não estou falando nem máscara daquela do Covid, máscara mesmo, né? Mas aí vão pensar que eu sou assaltante. Aí não, essa ideia não foi boa. Então, necessidades, perseguições. Então, você sente prazer nas perseguições, mas não é prazer nas perseguições, é naquilo que ela testifica. Então, por que as pessoas odiaram Jesus? Porque Jesus era gente ruim? Não, porque Jesus era gente boa. E as pessoas amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, nas perseguições, nas angústias, quem gosta de ser angustiado? Levante a mão. Eu não gosto não, irmão. Mas ela vem sem eu gostar. De repente você tinha aquele aperto. Ontem mesmo eu achei que eu estava embarcando. Eu tive uns apertos no peito, mas eu acho que foi gases. Depois passou. Tomara que tenha sido. Né? Então, às vezes a gente tem essas angústias. Determinadas situações, né, produzem angústia. Às vezes é um filho que está doente, como foi o caso ontem também. Minha pequenininha, gente, 17 aninhos, um bebê, né? Comeu uma coisinha que fez mal. E aí, papai, pois não, meu filho, vamos fazer nas angústias. E ele diz aqui, especificamente, tudo isso por amor a Cristo. Por amor de Cristo. Então, você que ama Jesus, você que se sente amado por Jesus, preciso que entenda que essas coisas elas são testemunho de que Ele está na sua vida e não o contrário. Porque o nosso sentimento natural é, se a gente está passando por isso daqui, parece que Jesus nos esqueceu. Parece que Jesus está deixando a gente de lado. Foi até o que Asaf falou ontem. Parece que o Senhor está sendo bom com os ímpios, Senhor. Mas eu sou do seu lado. Eu senti isso mais ou menos ontem, mas a gente tinha estudado Salmo 73. Está vendo como é importante? Falei, Senhor, o Senhor está do lado de quem? Depois eu falei, não vou dar uma de Asaf não, porque já estudei Salmo 73 na segunda-feira de noite. Então, você é visão. Posicione, rapaz. Porque quando estou fraco, então é que sou forte. Estou forte. Repetir, porque quando estou fraco, preste bastante atenção essas duas, né, conjunções verbais, estou e sou. Veja, quando estou é algo temporário. Por exemplo, tem gente que diz, hoje eu estou gordo. Então, você não é gordo, você está. Isso, porque se você é gordo, significa que nunca você pode emagrecer. Você é, né? É como uma pessoa que diz, eu sou careca. Calma, meu filho, pode ter implante. Você pode falar aquele negócio que eu falei para vocês que é engraçado, que eu vi umas pessoas fazendo, como é que chama? Prótese capilar. Irmão, que obra de engano, irmão. Não faz isso não. O cabelo fica colado, diz que pode mergulhar, pode nadar. Ai! Cola na cabeça. Não vou nem falar nada. Vamos aqui. Então, quando estou fraco, então estou temporário, é algo temporário. Eu estou fraco. E aí Paulo diz, então eu sou forte. Sou é algo que é temporário? Não, é algo que não passa. Por quê? Porque a nossa força não vem de nós, vem de quem? E, portanto, ela é inesgotável. Aleluia. Imensurável.
Então, eu sou forte quando eu tenho a noção de que eu estou fraco. É como na carta de Tiago, ele diz: você está sentindo, você está precisando de sabedoria, existem problemas que você precisa solucionar, você não sabe como se posicionar em determinadas situações, peça a Deus sabedoria que dá a todos. E nunca se cansa de fazer isso. Então, versículo 11, já quero concluir aqui para a gente ir lá para Hebreus, versículo 11, 2 Coríntios 12, 11. Eu fui nécio em gloriar-me, vós me constrangestes, porque eu devia ter sido louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. Então Paulo fala isso porque ele estava sendo não esquecido. Paulo estava sendo maltratado mesmo pelo pessoal de Coríntios, que estava preferindo os falsos apóstolos. E no versículo 12, os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda a paciência. Com toda a paciência. É fácil ser paciente, irmão? Não. Acho que para vocês é. Vocês exalam a paciência. Eu sinto assim que é difícil tirar vocês do sério. Eu sinto isso. Amém? Preciso muita persistência. Sinais do apostolado. Toda paciência. Sinais, prodígios e maravilhas. Então eu quero agora seguir com vocês lá em Hebreus 12. Todo mundo está preparado para apanhar? Sou eu que não matei ninguém aqui não, filho. É a Bíblia que está dizendo que filho passa por isso. Olha vocês aí, daqui a pouco o pastor tem que bater nos outros. Deus me livre. E já basta eu ser feio e assustador. Eu fiquei me sentindo um Shrek. Vocês assistiram o Shrek? Shrek é legal, Shrek é bacana. O desenhozinho, né? Eu fiquei me sentindo, ainda me sinto Shrek. Mas Shrek, pelo menos o povo gostava dele. E ainda teve Fiona, que eles se casaram, né? É isso. Então há esperança para Shrek. Vamos aqui. Hebreus 12, a partir do versículo 5. Já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Percebe o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Perdão, não é o apóstolo Paulo, o autor da carta aos Hebreus, mesmo embora até o início do século passado havia quase que uma unanimidade que essa carta teria sido escrita pelo apóstolo Paulo. Mas aqui, volte comigo. Já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmais quando por ele fores repreendido. Essa é a nossa reação natural quando a gente passa por situações que a gente não gosta de ouvir, né? Vindo de pessoas que têm algum tipo de relação com a gente, principalmente nossos pais. Às vezes você tem uma relação com algum amigo, né, que te instrui na caminhada, na fé, e quando a pessoa te aconselha para o bem, muitas vezes a gente não recebe da forma correta, né? Infelizmente. E aqui a ideia é não desmaiar, não falo no sentido de você passar mal, mas falo no sentido de você querer parar. Ah, já que é desse jeito, então não vou brincar mais. Já que é desse jeito, então não quero mais isso para mim. Infelizmente tem muitos cristãos imaturos, né, que não aceitam a correção. E olha que preste atenção, a correção aqui não é nenhuma correção no sentido de igreja, é uma correção diretamente do alto. Essa é a correção que o apóstolo Paulo, que o autor da carta dos Hebreus se refere. Essa correção de pai com filho. Então, no caso aqui, a gente deu o exemplo do próprio apóstolo Paulo, passando por essa situação. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, não desmais quando por ele fores repreendidos. Agora o versículo 6. Porque o Senhor corrige a quem ama. Então a correção do Senhor é sinal de raiva, é sinal de amor. O Senhor corrige a quem ama. Muito parecido com a gente, né? Quando a gente tem filhos, aqui essa pequenininha aqui, a gente, se precisar corrigir, a gente vai corrigir na hora certa. Mas correção sempre como sinal de amor e não de raiva. Por isso que todos nós que somos pais, jamais deveríamos corrigir os nossos filhos se a gente estiver irritado.
Só pode corrigir os seus filhos quando você estiver paciente, quando você estiver de fato espiritual. Aí a correção tem que vir como um sinal de amor, não como um sinal de raiva, né? Porque senão ela não vai produzir benefício nenhum, pelo contrário. Porque o Senhor corrige a quem ama. E agora, essa palavra é fortíssima, irmãos, né? No grego, açoita a qualquer que recebe como filho. Essa palavra açoitar é do grego mastigu. Olha vocês querendo comer, sem nada de mastigar aqui. É mastigu, com 2 O's no final. Essa palavra significa ferir, corrigir severamente. Não é aquele açoitezinho assim, sabe quando às vezes o pai dá uma sandalhadazinha que nem dói? Tá falando disso não, meu irmão. Tá falando a vera. Uma vez eu tomei uma surra de meu pai que eu fiquei uns 2 dias sem andar direito. E olha que depois dessa surra eu ainda tive uma infância extremamente complexa. Então, a alpercada de meu pai, o negócio era de madeira embaixo, mano. Você já imaginou? Deixa eu mostrar a mão do meu pai para você ver. Ó. Também comigo, meu amigo. Na minha infância tinha que ser nessa pegada. Por isso que hoje em dia, quando os meus filhos fazem alguma coisa, eu louvo a Deus. Porque assim, eles não são, irmão, 0, ainda bem que eles estão assistindo. Eles não são 0,5% do que eu fui. Os 3 juntos. Né? Só Deus na minha vida mesmo. Graças a Deus. Então o Senhor corrige a quem ama e açoita qualquer que recebe como filho, porque a ideia aqui é ensinar, é instruir, é mostrar as consequências. Se a pessoa continuar no caminho errado, essas consequências virão e de repente não vai existir mais a figura do pai ali. É o que eu falo, por exemplo, com as minhas filhas, né? Então, ó, eu estou aqui, estou te ensinando, estou te corrigindo, mas vai chegar um momento em que eu não vou estar mais aqui. Aí elas falam, pai, quando eu fizer 18. Não. Quando você fizer 18, depois vem o quê? 19 e depois 20 depois. Você acha que eu vou deixar de dizer as coisas para você porque você ficou de maior? Não, meu filho, não é assim que funciona, né? Vou continuar sendo seu pai. Mas, é claro, chega um momento em que às vezes a gente como pai tem a nossa influência limitada. Mas é preciso que a gente registre enquanto puder. E aprender com o mundo é muito mais doloroso, né? O mundo não tem compaixão da gente. O mundo vê você caído, ainda pisa. É verdade, né? Então, cuidado. Correção de papai e mamãe é o bem, por mais doloroso que seja. Você não sabe, pastor? Meu pai tirou uma semana no celular. Como você sobreviveu? Porque assim, eu sobrevivi toda a infância sem celular. O celular foi inventado quando eu já estava na faculdade. E não tinha internet nesse celular, era um tijolão, só fazia ligação e olha lá. Smartphone, eu acho que eu já tinha mais de 20 anos quando o smartphone lançou. Não morri. E hoje você tirar uma semana o celular da criança é mesmo que matar. Para fazer educação física na escola. Não! Eu quero que você pegue um atestado médico dizendo que eu não posso fazer. Rapaz, essa criança de hoje é brincadeira, irmão. Exige que o pai pegue um atestado para dizer que não pode fazer educação física. Não, meu irmão. Ó, vai, bora. Correndo. Isso aí, mudou isso, bora. Então, pai, mãe, tem que fazer. Ainda que muitas vezes a sensação do filho seja essa, que está sendo o quê? Açoitado, mas na verdade ele está sendo cuidado. A gente, e nunca vai ser demais dizer isso. A gente vive num mundo que está de cabeça para baixo. Então, hoje o certo já virou errado, o errado já virou certo. Ponto. Né? Então, a nossa postura deve ser o quê? Continuar fazendo o que a Bíblia diz que a gente tem que fazer, independente. Né? Então, como a gente vai agir? Como eu disse a vocês, a nossa cosmovisão é cristã. Os nossos parâmetros, eles são bíblicos em tudo aquilo que a gente vai fazer ou deixar de fazer.
Versículo 7. Agora, chegando na parte mais legal. Se suportais a correção, veja que há uma condicionante aqui. Se suportais. Porque muitas vezes a pessoa não suporta. E isso é uma evidência de que a pessoa não é filho. Porque o filho vai suportar, o filho vai identificar aquilo como sinal de amor do seu pai, e não como o contrário. Você vai ver, por exemplo, a relação de Davi com seus filhos, como era problemática. O filho que Davi mais gostava foi o que traiu ele. Davi gostava tanto daquele filho que quando ele morreu, que deram a notícia para ele, celebrando, porque ele queria tomar o reino de Davi, ele ia matar Davi, ia matar todo mundo que estava do lado de Davi. Quando deram, né, a notícia, morreu, e o filho se colocou como inimigo dele. Davi chorou. Aqui o soldado foi dizer, não, o chefe lá, Davi, não chore não, porque aí você vai ficar parecendo que a gente, né, estava fazendo papel de besta aqui. Então, mas veja como Davi tinha essa relação com o seu filho, como ele ficou, como ele sofreu. Então é preciso que a gente corrija os nossos filhos enquanto a gente tiver tempo. Uma das principais correções, uma das principais formas de ensinar os nossos filhos é o nosso exemplo. Há muitos anos atrás, o estudo bíblico de segunda-feira ainda era em Londrina. Eu passei um vídeo para vocês, bem chocante, de uma publicidade na Europa, se eu não me engano, que fizeram, tipo assim, tudo que as pessoas adultas faziam de feio, botavam uma criancinha pequena, como se fosse filho, fazendo também, tipo fumando, brigando, e aí mostrando como tudo que você faz como adulto está servindo como referência para o seu filho. Por mais que você diga assim, não é para você fazer, mas ele está vendo você fazer. Os nossos filhos são um reflexo da criação que a gente dá para ele. Então, essa é uma responsabilidade que a gente tem que ter. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Então a correção é um privilégio de quê? De filhos. Deus não abandona seus filhos. Jesus não abandona suas ovelhas. Tendo amado os seus, os amou até o fim. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrige? Então o Senhor está dizendo, até os homens, se tiverem um mínimo de decência, independente de espiritualidade, vão agir dessa forma. Se você quer o melhor para alguém, você vai instruir essa pessoa naquilo que é correto e não naquilo que é errado. A palavra filho aqui, irmãos, é a palavra grega huios, que significa pertencer à casa, ter herança, aquilo que é do pai, e a autoridade do pai. A disciplina, ela confirma que o crente não é estranho, mas é filho. Então, é muito bom quando Deus nos disciplina, quando Deus joga duro com a gente, né? Na hora a gente fica meio que boa, tudo bem. Na hora a gente fica assim, Senhor, mas por que eu? Né? E eu acho interessante que eu ouço às vezes de algumas pessoas que falam assim, mas eu sou uma pessoa tão boa, eu não entendo porque eu estou passando por isso. Normalmente, para esse tipo de pessoa, o que é que a gente tem que dar? Um espelho. Né? Meu irmão, você acha que você é bom? Eu não roubo, não mato. Sim, meu amigo, não está dizendo nada. Não, nós não somos bons. Nós somos pessoas más. Graças a Deus por Jesus Cristo. É o que a gente vai ver no decorrer do estudo aqui, se Deus permitir pelo horário, que
existe uma diferença entre justificação e santificação. Justificação é quando Jesus nos perdoa de todo o pecado, somos justificados. A nossa salvação é por conta da justificação pela fé, não por obras, não por nada que eu tenho feito. Então eu sou tido como alguém justo aos olhos de Deus por aquilo que Cristo fez. A minha fé na obra perfeita de Cristo me justifica diante de Deus. E santificação, a melhor colocação de santificação, se eu não me engano, foi Jonathan Edwards que disse isso, que é Deus tirando o mundo da gente. Então, Deus tirando o mundo da gente, isso é doloroso, isso é a vida inteira do crente, desde o momento da sua regeneração até o momento da glorificação, quando a gente vai entrar no céu. Durante todo o nosso percurso, nós estamos sendo santificados. E a santificação inclui essa disciplina dolorosa. Tem uma parte no livro de John Bunyan que a maioria dos autores, a maioria dos diretores não gosta muito de colocar no filme. Mas se você for ler o livro, você vê. Nos filmes que eu vi, eu não vi essa parte. No livro tem. Ele já está quase chegando e é dito para ele, cuidado com gente que se disfarça de anjo de luz, continue seguindo. E aí vem um ser angelical, um ser de luz aparentemente, e dá um conselho errado para eles, para que eles andem numa direção que não é a correta. Eles aceitam, porque nós vamos ser de luz. E de repente, quando eles vão na direção errada, aquele ser de luz tira as suas vestes, e você percebe que não era um ser de luz, era um ser das trevas disfarçado de anjo de luz, como está escrito em 2 Coríntios. E eles são presos em uma rede, e eles ficam presos ali, até que vem um anjo do Senhor e os liberta. Só isso? Não, meu irmão. Vai rolar uma surrinha. Eles vão ser açoitados. Para quê? Para eles aprenderem. Capaz dizendo, Deus ficou bravo porque você errou o caminho. Não, porque ele já tinha avisado tantas vezes. Lembra lá no começo? O evangelista disse, o caminho é esse aqui. Aí ele se encontra com quem? Sabedoria segundo o mundo. Sabedoria segundo o mundo, tem um lugar ali da moralidade, da civilidade, o negócio é bom. E você não precisa ir atrás, né, de algo mais longe. Ele cai. Ele vai parar no castelo da dúvida, do gigante desespero. E aí chega num momento, tem uma hora, irmão, que Deus tem que nos corrigir. Ele dá tempo para que a gente se arrependa. Mas se a gente não se arrepender, aleluia, vai rolar o quê? Uma correção. Salmo, se não me engano, 128. O Senhor me castigou. 118, né? O Senhor me castigou severamente. Você imagina? Você já viu o tamanho da mão de Deus? Nem eu, porque não dá para medir. Então, rapaz, o Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Então, por isso que é importante, né? Como está escrito em 1 Coríntios, examine-se o homem mesmo. Se a gente se examinar, se a gente for ouvindo as coisas que a gente tem que errar. Eu gosto sempre do exemplo, antes da tecnologia chegar, antes do GPS, né? O GPS é o que dá a nossa localização geográfica em relação ao planeta, né? Então, antes da gente ter o GPS, quando você estava andando, né, de navio de um local a outro, existe um marinheiro que é especializado em dar informação para o capitão acerca da localização exata que eles estavam, né? Porque muitas vezes o capitão precisava corrigir a rota para que eles não se desviassem do caminho. E o aparelho se chamava sextante. E essa correção sempre tinha que ser feita à noite, porque eles usavam as estrelas como referencial para dizer qual seria a localização que eles estavam em relação ao globo. E quase que sempre, se não sempre, o capitão precisava fazer pequenas correções de angulação para que eles pudessem chegar ao destino desejado. Então o cristão deveria ter isso como referência.
Todos os dias a gente se examinando. O que foi que eu fiz de errado hoje? O que foi que eu fiz de certo? O que eu fiz de certo, eu vou melhorar mais ainda. O que eu fiz de errado, eu preciso parar. Eu não estou conseguindo, eu preciso pedir a Deus para me ajudar. Porque eu não posso continuar. Então, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Não é o que está escrito em 1 Coríntios 11? Então, voltemos à carta aos Hebreus. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Por que filho há a quem o pai não corrige? Mostrando como é imperativo que a gente corrija como demonstração de amor. Então, nada de discussão boba na internet, por favor. Você quer corrigir alguém, primeiro você precisa ter plena certeza de que você ama aquela pessoa. Correção é reflexo de amor. O cristão sente assim. A referência é sempre Deus e o seu tratamento conosco, né? A disciplina, irmãos, é um sinal de pertencimento. Você não está sozinho no mundo. Quando eu falo sozinho, não é nem em relação a familiares, filhos. Você não está sozinho no mundo, você tem Deus. Como disse John Knox, um cristão do passado, um homem com Deus é sempre a maioria. Então, a disciplina, ela tem esse benefício, né, imensurável, que é esse sinal de pertencimento. Eu sou filho de Deus. Por quê? Porque ele se ocupa comigo. Ele se ocupa em me corrigir. Ele não deixa que eu viva a minha vida do jeito que eu quero. Se eu faço escolhas erradas, ele vem e me corrige em amor. É assim que a gente deveria ver, né? Eu sei que vocês veem assim, irmãos. Eu posso ver a espiritualidade no ar. Aleluia! Continuando. Versículo 8. Mas se estáis sem disciplina, aqui é o problema, irmãos. E aqui eu preciso fazer uma parada estratégica, chamar vocês ao livro de Romanos, capítulo 1. E há uma parte aqui do capítulo 1 que os teólogos eles costumam intitular essa atitude da parte de Deus de abandono judicial. É justamente o fato de Deus ver determinadas coisas erradas de determinadas pessoas e Deus não faz nada. Deus abandona essas pessoas à sua própria sorte. Ah, que absurdo Deus fazer isso. Como assim? Por que é absurdo? Deus não pode fazer o que quer? Ele não é Deus? Então, cuidado quando você falar algo a respeito de Deus. Então, aqui no capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos, versículo 26, está exatamente o verbo que eu falei para vocês: abandonar. Por isso, Deus os abandonou. As paixões infames. O que é algo infame? É algo de má fama, algo que nem é bom a gente falar. Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Você já vê aqui uma repreensão à homossexualidade, que algumas pessoas dizem que Deus não liga. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade. Isso não significa que Deus só abandona pessoas que façam isso. Isso aqui está no sentido de exemplo, não no sentido de exaurir, né? Ah não, Deus só age desse jeito nesse caso específico. Não, isso é algo que o apóstolo Paulo traz como exemplo, mostrando que Deus abandona determinadas pessoas que já demonstraram pelas suas ações não o reconhecerem como Deus. Se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, percebeu? Esse é o ponto. Pessoas que não se importam
de conhecer a Deus. Tipo, né? Se eu conhecer a Deus, legal. Se eu não conhecer, também de boa, não vou obedecer mesmo. Vou fazer o contrário, vou fazer o que eu quiser. Então a ideia do texto é isso. É essa. Assim Deus os entregou. Deus os entregou a um sentimento perverso. Perverso significa algo contrário ao sentido original daquela coisa. Então o que é perverter algo? É você pegar aquilo e usar da forma contrária que ela foi criada. Por exemplo, irmãos, a pólvora, quando foi criada, ela foi criada para virar bala e depois matar os outros? Não. Aqui daria um avanço tecnológico que ia ajudar a abrir estradas, que ia ajudar uma série de coisas em relação a criar, se usar da forma correta, a criar uma vida melhor para as pessoas. A mesma coisa, a bomba atômica, que foi criada com uma energia nuclear. Quando a pessoa foi lá e estudou, aquele físico que estudou a potência da energia do núcleo, ele queria gerar uma bomba atômica e matar um monte de gente? Não, ele queria gerar energia limpa para melhorar a vida das pessoas. E aquilo foi pervertido. Pegaram algo que queria gerar e queria melhorar a vida das pessoas e transformaram em uma arma para tirar vida de pessoas. Então, isso que é perverter. Você usa de forma contrária ao que foi originalmente projetado. Porque às vezes a gente pensa que perverso quer dizer que uma pessoa, né? Fulano é perverso. Não. Né? Ou como diria, né, no interior, fulano é perverso. Né? Então, não. Quer dizer que perverteu, mudou o sentido original. Não fala de uma maldade qualquer, mas de perverter o sentido original. Continuando aqui onde a gente estava, versículo de número 28. Sentimento perverso para fazerem coisas que não convém. Versículo 29. Estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza. Viu que como exemplo, lá de cima era só um exemplo, né? O que de fato está sendo combatido aqui pelo apóstolo Paulo é todo tipo de maldade que mostra que as pessoas não querem nada com Deus. Homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores. Percebeu? Não pode. Mas essa CBF. Não quero falar mal. Aquele técnico que mastiga chiclete. Viu que o chiclete não deu certo. Próxima vez dá um house para ele. Sei lá, dá um. Sei, né? Dá água para ele tomar, se acalmar. Para de murmurar. Porque ele botou Neymar. Ai, meu Deus do céu. Então, cuidado. Nada de murmuração, viu, gente? Amém. Eu vou dizer uma coisa para você. O próximo jogo que a Noruega vai jogar com a Inglaterra, eu estou assistindo para a Inglaterra. Quero saber daquele Haaland, não. Olha, por quê? O que foi que o bichinho fez? Só porque ele perdeu o gol no Brasil, você está com raiva agora dele? Já devia ter perdoado, olha. Né? Não fique com raiva do norueguês, meu filho. Não tem nada a ver com a realidade da seleção brasileira. Né? Perdoar e amar. Até na Copa do Mundo, pastor. A gente não recebe 2 autos na Copa do Mundo, não, para fazer o que quiser. Não tem 2 autos, não. Viu? Então vamos voltar aqui. Sem 2 autos. Sendo murmuradores, difamadores. Olha, aborrecedores. Isso é muito forte, irmãos. São pessoas que procuram ver o que incomoda a Deus para fazer exatamente o que incomoda a Deus. Então não é que eles vão fazer qualquer coisa e se incomodar a Deus, incomode. Não, eles vão procurar saber o que Deus não gosta para fazer exatamente o que Deus não gosta. Aborrecedores de Deus, injuriadores. Continuando, soberbos, presunçosos. Continuando, inventores de males. Pessoa que inventa mal, inventa coisas ruins.
desobedientes aos pais e às mães. Está no mesmo rol, viu? Sério. Ainda bem que a pequenininha ainda não está na idade de ouvir isso. Pode fazer cocô, xixi, né? Mas desobedecer pai e mãe está no mesmo rol, né? De injuriadores, de aborrecedores de Deus. A gente que faz categorias, né? Não, aborrecer pai e mãe já é um delito né? Menor. Não seria nem crime, seria uma contravenção penal. Não, meu amigo, está no mesmo rol aqui, viu? É a mesma gravidade. Eu acho que eu vou voltar para casa assim, orando pela minha vida. Faça isso. Nécios, infiéis nos contratos. Infiéis? Eita Deus, pega, pai! Pode ser infiel nos contratos do crente, irmão? Não. Mas esse contrato é abusivo. Você devia ter visto isso antes. Você assinou alguma coisa, você tem que se comprometer com o que você assinou, irmão. Não seja um mal pagador. E ainda usa o nome de Jesus. Jesus vai te pegar. Vai pegar você que está sendo infiel no contrato. Infiéis nos contratos, sem afeição natural. Por exemplo, irmãos, tem gente que acha que eu não gosto de bicho. Eu gosto de bicho. Gosto de cachorro, gosto de gato, mais ou menos. Mas eu gosto de bicho, irmão. Agora, eu tenho 3 filhos. E eu tenho um chamado de cuidar de gente. Se olhem aí, por favor. Vocês acham que vocês dão pouco trabalho? Então, essa é a grande questão. Existe afeição natural. O que é afeição natural? Nós deveríamos amar toda a criação de Deus. Amém. A gente deveria dar uma aula para esse pessoal do natureba aí. Você gosta da natureza? Deveria. Quem foi que criou? Deus. Você gosta, né, de rios, mares, montanhas? É amado. Por quê? Quem foi que criou? Deus. Isso é afeição natural. Então não tem como você ver determinadas, né, recortes da nossa geografia e não dizer, rapaz, que coisa bonita, né? Isso não é carnalidade, não, irmão. Isso é reconhecimento de que Deus faz tudo perfeito. E aí a gente olha lá para o pecado e diz, meu Deus, que pecado miserável, estragou tudo. A gente podia estar curtindo aqui de boa, e agora tem o pecado que de perto nos assedia, em tudo. Então, continuando aqui, sem afeição natural, irreconciliáveis. Então você tenta reconciliar a pessoa e a pessoa, bem-vindo ao meu mundo. Sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, essa aqui é o ponto, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam do que as fazem. A ideia, eles estimulam as pessoas a fazerem o errado. Eles não só fazem o errado, como eles são estimuladores do erro nos outros. Muito parecido com o que Jesus fala dos fariseus, atravessam o mar para fazer um prosélito, alguém convertido ao judaísmo, na época do farisaísmo. E o Senhor Jesus diz, quando vocês fazem desses homens fariseus como vocês são 2 vezes, faz dele 2 vezes mais merecedor do inferno do que vocês mesmos. Vamos voltar para Hebreus 12. Então aqui, a gente está no versículo 8, mas se estáis sem disciplina, você já viu que o problema é enorme estar sem disciplina. Então por isso que quando Deus te disciplinar, coisa boa. Aleluia! Amém, irmãos? Amém. Vejo a alegria no coração de vocês, bem lá no fundo, no coração de vocês, né? Mas se estáis sem disciplina, na qual todos são feitos, esse todos aqui são todos, sem exceção? Não, são todos os filhos. Então todos os filhos são disciplinados. É por isso que eu olho para vocês assim, de boa. Eu sei que o que eu estou passando, todo mundo está. Claro que eu sou cobrado 2 vezes mais. Mas a disciplina é para todos nós aqui, irmão.
Imagine que você tem 10 anos de igreja. Imagine alguém que tem 5 meses de igreja, 6 meses de igreja. Quem vai ser mais cobrado? É 15 e 10 anos, irmão. Mas é algo que todo mundo vai ser cobrado. Então, disciplina nivela todo mundo. Todos são feitos. Então, Deus não tem favoritos. Tem um filhinho que Jeová, né, pega assim e trata com pão de ló. Não rola pão de ló. Não, meu amigo, é todo mundo a véia aqui, né? Sabe? Joelho no milho. Hoje, antigamente, coisas que corrigiam a gente são vistas como tortura hoje. Né? Vai o professor dar um tapa na mão do aluno. Na época mesmo de meu pai, meu filho, não era tapa não. Era uma regona desse tamanho assim, tabuada, ó. Já pensou, meu filho? 5 vezes 5, 24. Eita, meu Deus. Pode tirar a mão não, viu? Quer dizer, não podia. Nessa época a pessoa respeitava o aluno. Eu vi um artigo ontem, fiquei super triste, uma reportagem, uma professora que os alunos colocaram vidro na água dela. Misericórdia. Ela está altamente traumatizada. Não consegue voltar à sala de aula. Eu queria ver fazer isso nessa época aqui. Fazia nada, meu amigo. Olhava para o professor e ficava assim, ó. Não consegui nem olhar no olho. E se você ver a professora de meu pai, uma senhorinha, meu irmão, os alunos se pelavam, ela tinha um coquinho assim, ó. Era ela que andava com o negócio da mão. Como é o nome daquilo? Palmatória. Você vê que respeito não é questão do tamanho, não, meu irmão. É respeito. Olha, 5 vezes. Ah, a bicha desse tamanho assim, meu pai me mostrou. Essa que era minha professora de matemática, foi aquela que batia, pai. Era, quando eu era criança. Olha que legal, ainda bem que eu não peguei essa época. Então, cuidado. O mundo que a gente está vivendo agora está de cabeça para baixo. Por isso que você vê adolescentes querendo dar ordem no pai. Tem adolescente, criança, né? Querendo dar ordem no pai. Os pais com cara de besta, né? Mas eu sou babão, vocês sabem, admito. Sou um babão, né? Confesso. Mas não tem esse negócio de filho mandar na gente não, que é isso? Inverteu as coisas, filho? Pode não. Então, a babação tem limite, né? Tudo bíblico. Então, mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos. Aqui o autor da carta está dizendo, cuidado para você não desejar algo pensando que é bom e é ruim. Que seria o quê? A impunidade. Deus passar a mão na sua cabeça. Não, Deus não passa a mão na cabeça de ninguém, irmão. Fez errado, fez. Olha, uma das lições mais interessantes em relação a isso, e ainda que Deus espera. Olha, quando eu estudei isso, irmão, eu fiquei assustado. Vocês já ouviram falar da história de Moisés? Você sabe quem é Moisés na Bíblia, né? Obrigado, Deus. Eu estou diante de uma igreja que lê a tua palavra. Alguém conhece Moisés? Amém. Sabe da história do rio Nilo? Amém. Não, pastor, quem foi que teve no rio Nilo? Então, Moisés já tinha mais de 80 anos, está conduzindo o povo está querendo água, ou o povo que tinha sede, e o povo está querendo água, e o Senhor diz, Moisés, você vai falar com a rocha, e a rocha vai jorrar água. Só que o povo estava zucrinando, irmão, a cabeça de Moisés. Não é à toa. E olha, vocês já leram a Bíblia, não já? Amém? Amém. Todo mundo aqui leu a Bíblia, né? Amém. A Bíblia vai dizer que Moisés é o homem mais paciente da história. E o povo, vocês, conseguiram tirar a paciência de Moisés, irmão. Como é que eu fico nisso? Eu fico mais tranquilo. Falei, não, Senhor, tiraram a paciência de Moisés. Então, eu estou no lucro. E o povo ficou na cabeça de Moisés, a gente quer água e não vem água e não sei o que. E Deus abandonou a gente. E Moisés, que era para falar com a rocha e aguardar a rocha da água, ele perdeu. Ele pegou o cajado e bateu na rocha. Quem era aquela rocha? Cristo. De boa, foi o que aconteceu.
Deus mandou trovão, tchá, e disse que vai ficar todo mundo com sede. Foi isso? Não. Nada, irmão. Deus mandou a água. Olha como eu pego. E aí o tempo passou. Moisés já está com 120 anos. E aí, Moisés, tem um negócio que eu preciso falar com você. Isso é Deus, né? Preciso falar uma coisa com você, sabe? Você vai vir para o céu agora. Sim, Senhor, mas a gente vai na terra, porque a terra prometida, a gente já está chegando lá. Pois é, Moisés, você não vai entrar. Você imagina? O libertador do povo não entrou. Quem mais é dado, mais é cobrado. Mas o Senhor é tão maravilhoso, Moisés. Você vai ver, Moisés. Vou deixar você, ó. Só dá uma olhada, viu? Não olhe demais. Dá uma olhada, mas você não vai entrar. Porque você se lembra lá de Meribá, ainda tem nome, viu? Deus puro. Então, se você está achando que Deus esqueceu aquilo que você fez, acho melhor você se arrepender, viu? Glória a Deus. Confesse, deixe, Amém. alcance misericórdia, porque Deus Glória a Deus. não esquece. Eu não estou falando que Moisés foi para o inferno, não, porque vocês sabem melhor do que eu que ele não foi. Amém. Mas você imagina isso no final? O libertador não entrou na terra prometida. De toda aquela geração que nunca há um consenso em relação a números, são pessoas de 3 a algumas pessoas, 2 milhões de pessoas, 4 milhões de pessoas, 5 milhões de pessoas, a gente não sabe, a contagem sempre era limitada aos homens, então você tem uma ideia do número de homens, aí você faz, né, uma previsão do total, tendo como base quantos filhos tinham, daqueles milhões de pessoas que saíram do Egito, sabe quantas entraram na Terra Prometida? Não é 2 milhões não, é 2 pessoas mesmo. Josué e Caleb. Moisés e Arão não entraram. Miriam não entrou. Então, irmãos, cuidado. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Então, a correção é esse instrumento maravilhoso de Deus para despertar a gente em relação aos nossos próprios erros, para que a gente possa se arrepender e mudar. Sois então bastardos e não filhos, se você está sem correção. Versículo 9: além disso, além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Amém? Amém. Vocês fazem isso, né, gente? Amém. Aleluia! Rapaz, sinto algo estranho no ar. Então, aquele que na verdade por um tempo, nós nos sujeitamos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos, para que possamos viver. Então a ideia é, se nós nos submetemos aos nossos pais terrenos, porque isso é justo, imagine o nosso Pai que está no céu, não deveríamos nos submeter muito mais a Ele, vendo a sua correção como reflexo do seu amor e não como sinal do seu abandono, ou da sua suposta ira. Então é exatamente isso que o autor quer ensinar, porque os cristãos aqui estavam passando por intensa dificuldade. Inclusive eles estavam passando pela tentação, como a gente já, não sei se vocês se lembram, né? Quando a gente começou a estudar essa carta, acho que foi no ano retrasado, no ano passado, essa carta foi escrita com o propósito de impedir a saída em massa de pessoas que eram advindas do judaísmo, cristãos que eram advindos do judaísmo, e eles estavam sendo tentados a voltar ao judaísmo, porque havia, né, crescente entre eles uma falsa notícia de que a fé cristã era muito frágil, né, era algo assim muito superficial, e que a fé do Antigo Testamento, né, a fé do judaísmo, seria algo muito mais poderoso. Então toda essa carta vem corrigindo essa ótica errada que as pessoas estavam disseminando no primeiro século. E aí chega nessa parte final da carta aos Hebreus, que é a parte prática,
da carta. E ele está falando justamente isso, da disciplina como algo benéfico para a gente, e não como sinal de abandono de Deus. Então, versículo 10, porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia. Então, os nossos pais nos corrigiam como bem lhe pareciam, mas por um tempo limitado. Porque, como está escrito, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão os nubentes aqui, né? Já sabe. Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, para o nosso proveito, para sermos participantes da sua Santidade. Santidade. Percebeu? Então, o que Deus quer que a gente participe? Na sua santidade. Da sua santidade. Então, eu expliquei para vocês, a disciplina, né, tem como alvo a santificação do crente. Já expliquei isso para vocês, vou explicar de novo, né? Na Bíblia, a justificação declara o pecador justo em Cristo. Já a santificação é Deus progressivamente transformando o crente à imagem de Cristo. Então, somos justificados. Isso é algo imediato, algo único, algo feito de uma vez por todas. Mas a santificação é algo muito mais duradouro, né? Mais difícil. A justificação não exige de nós nada, somos justificados pela graça, mediante a fé. A fé é o meio, mas nós somos justificados por graça. Isso não vem de nós, é um dom de Deus, falando da própria fé que nos faz crer na graça. E agora aqui, já a santificação é essa transformação progressiva do crente para ser feito à imagem de Deus. E a disciplina, ela vem como parte dessa santificação, né? Para que a gente se torne cristãos mais maduros. Amém? Amém. Amém. Amém? Amém. Jesus. Olha vocês. Esse jardim da infância. Mais santos, mais obedientes. Amém? Amém. Mais obedientes. Amém. Mais frutíferos. Amém. Amém. Aleluia! Amém, irmão? Amém. Eu posso perceber a sinceridade desse amém, né? Mas tudo é possível aquele que crê, né? Estamos aqui essa noite acreditando. Concluindo aqui, aqueles que na verdade por um tempo, né, nos corrigiam. Versículo 11. E na verdade toda correção no presente não parece ser motivo de alegria, não é assim? Então, na hora que você está de castigo, eu não sei se vocês eram como eu. Não, eu acho que vocês não eram como eu, porque vocês são de José. José tem cara de ser minha pegada, por conversa que a gente já teve. Eu estou em colégio de freira. E assim, de segunda a sexta, eu sempre ficava 3 a 4 dias de castigo. Tinha um dia ou outro que eu não ficava, né? E um dos castigos era ficar meia hora olhando para a parede, assim, com essa distância mesmo aqui, olhando para a parede. Pai, que tortura, irmão. O tempo não passa, né? Meia hora olhando para a parede. Às vezes era 1 hora, a freira me esquecia lá. A freira resolveu um problema. Aí estava eu lá na parede. Você ainda está aqui? Eu falei, tô, ninguém me tirou. Vai eu sair sozinho do castigo, né? Então, toda disciplina no momento não parece o quê? Eu não sei o que aquele castigo produziu em mim, né? Mas eu acho que ajudou a eu enxergar as coisas de perto. Por isso que eu uso óculos, deve ser. Então, cuidado, na hora a gente não vai, então não é automático. Quando a gente é disciplinado por Deus, não acha que você vai ter esse padrão de espiritualidade. Veja o apóstolo Paulo, ele 3 vezes orou para que o espinho na carne fosse tirado, irmão. É falta de espiritualidade de Paulo? Não, é que a correção no primeiro momento, ela é desconfortável. É claro, tem que ser. Porque o que a correção quer nos ensinar? Que o que a gente fez era errado. Que o que a gente fez era prejudicial, não somente a nossa vida, mas a de todos.
Então, a correção aqui está sempre associado a um pecado. Você é corrigido por Deus quando você peca, quando você erra o alvo, quando você faz algo que Deus não queria que você fizesse, ou muitas vezes quando você deixa de fazer algo que Deus queria que você fizesse. Existe também correção por a gente não fazer o que deveria, né? Então, cuidado. Mas, na verdade, toda disciplina, toda correção no presente não parece ser motivo de alegria, senão de tristeza. Então, é natural. Essa tristeza é a tristeza segundo Deus, que opera arrependimento para a salvação, como está escrito na carta de Paulo aos Coríntios, se eu não me engano. Na verdade, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados, grave essa expressão, exercitados por ela. A ideia aqui é, você tem que passar por essa situação e ser aprovado. Vocês são novos, irmãos, vocês não vão entender o que eu falar aqui. Isso aqui é só para a galera que nasceu século passado, como eu. Alguém assistiu Vocês se lembram de um programa chamado Domingão do Faustão? Era na Globo. E a prova mais famosa, tinha um quadro nele, que tinha umas provas. Tinha uma prova chamada Ponte do Rio que Cai. Que tinha uma ponte que a pessoa tinha que atravessar e tinha uma piscina embaixo, ninguém morria, né? E ficava uma pessoa atirando um monte de bola em você para te derrubar da ponte. A ponte era difícil porque não tinha onde você se segurar, você tinha que ter um equilíbrio, né, para atravessar a ponte correndo, e a pessoa estava atirando bola em você o tempo todo, né? E quem é que ganhava? Quem atravessasse a ponte. A pessoa quase atravessou a ponte. Meu amigo, não ganhou. Tem que atravessar a ponte. Então, não é só você ser corrigido por Deus, é você passar corretamente pela correção. Então, você precisa passar corretamente. E não simplesmente dizer, não, sabe quando? Ainda bem que eu estou passando. Não pode ser comemorado, não. Cadê a paciência? Cadê o bom ânimo? Cadê o amor? Aleluia? Irmãos, vocês também, viu? Não ajudam. Então aqui, você precisa ser exercitado por ela. A ideia é, você tem que enxergar para isso como um processo necessário para o seu crescimento espiritual. Um processo necessário para o seu crescimento espiritual. É assim que você tem que olhar para a correção, para a disciplina de Deus. Vai te tornar um cristão melhor, maduro, habilitado, para poder, né, fazer melhores escolhas no futuro e para poder ensinar pessoas também em relação às escolhas feitas. Versículo 12. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas. Porque se é uma coisa que a disciplina faz com a gente, é muitas vezes, não deveria, mas muitas vezes tirar o nosso ânimo. Então, não, irmão, por que você está desanimado? Porque alguém está te corrigindo? Não, a pessoa que está te corrigindo, ela está te fazendo uma pessoa melhor naquilo que ela está te corrigindo. Né? Porque a gente está falando aqui de vida espiritual, mas isso tem aplicação em qualquer área da sua vida. Imagine que você está escovando os dentes. Alguém aqui escova os dentes? Amém. Escovar os dentes é legal, a gente já teve essa conversa, né? Então imagine que você está escovando os dentes. E aí você está escovando os dentes na frente da dentista ou do dentista. E o dentista diz, está tudo errado. Eu mesmo já passei por isso. Como é que eu escovava os dentes? Ele não pode? Eu falei, como não pode? Eu estou escovando, não é para escovar? Não, é assim, ó. Então é um negócio que você tem que fazer para dentro, João. Eu não consigo, meu punho não vai, irmão. Eu sou sincero, doutor, eu estou conseguindo. Esse negócio está me atrapalhando. Porque, ó, tem que fazer assim. Tem que fazer assim. E tem que... Você limpa a língua? Tem que lavar a língua, irmão. Amém. E quem manda é pro dentista. Bota a língua para fora, vai. Né? Então,
Quando você, não, mas eu estou escovando, ainda achava que eu não escovo mais. Qual é o dente que vai cair? O da dentista? Não. O seu. Então ela está falando para o seu bem. Porque às vezes você está achando que você está escovando os dentes, que você está limpando, você não está limpando, você está escondendo sujeira em outro lugar. Ela está falando aquilo para o seu bem. É como, por exemplo, você vai no médico cardiologista, encontra lá José. Aí José vai dizer o seguinte, ó, você não pode mais comer gordura, porque você está quase com a sua veia aqui entupida. Nós temos que mudar a sua dieta. Aí isso é o que? É um senhor de idade que o filho está levando. Ele está olhando para José, irmão, com uma cara de raiva. Ele está querendo tirar minha carne. Você viu? Ele está querendo tirar minha carne. Está querendo tirar meu feijão. Ele quer tirar o meu feijão. Como eu acho que eu vou viver sem feijão? Não, meu amigo, o médico está querendo salvar a sua vida, porque se você continuar ingerindo a comida que você está ingerindo, ele vai ter que fazer uma cirurgia em você para limpar as suas veias. E talvez você nem sobreviva. Ele não está querendo tornar a sua vida pior, ele está querendo que você tenha vida. Então, quando a gente recebe essa correção, normalmente no primeiro momento a gente vê como ruim. Então alguém chega e diz, você está com açúcar alto. Mentira, não vi isso. O açucareiro continua no mesmo lugar ali, ó, né? Não, o seu açúcar está alto. A partir de agora, nada de açúcar. A pessoa diz, eu não como açúcar. Eu como bolo, eu como pão, eu como doce, mas açúcar, eu garanto para você, doutor, que eu não como. Ser humano é brincadeira, né, irmão? Aí o doutor vai dizer, não, tira açúcar. A pessoa vai dizer, como eu vou sobreviver? Você não jogou chocolate? Chega a pessoa se treme. Chocolate. Igual açúcar, um negócio. Fizeram uma pesquisa uma vez que é mais difícil a pessoa deixar de comer açúcar do que deixar de cheirar cocaína. Fiquei assustado. Foi com ratos que fizeram essa pesquisa. Mas o negócio é pesado, a dependência do açúcar. Então, cuidado. No primeiro momento, não parece ser boa. Então, não adianta você querer dar uma de crente, super crente pro meu lado. Eu sei a verdade, vaso. Então, o que dói aqui, dói aí também. E o que dói aí, está doendo aqui também. A disciplina no primeiro momento vai ser o quê? Você quer ver? O que mais a gente precisa ser disciplinado aqui? Falando a vera. Porque o meu papel é isso, falar diretamente, economizar tempo de vocês. Quem aqui está amando como deveria? Estou nem falando de Deus, viu? Daqui a pouco a gente chega lá. Quem está amando ao próximo como deveria? Perdoa-me, Senhor. Eu também estou nessa pegada, Vado. E você acha que Deus não vai disciplinar a gente? Como é que Deus disciplina a gente nesse sentido? Enviando pessoas para a gente amar. Pastor, mas isso é legal. Ele envia pessoas para a gente amar. Essas pessoas devem ser muito legais de serem amadas. Vai achar. Não, irmão, você esqueceu que a gente tem que amar os que nos... A gente tem que orar pelos que nos... Olha que disciplina maravilhosa. No primeiro momento, você acha o quê? Mesma coisa de Paulo. Estou sendo esbufeteado. De dia e de noite. Você olha para aquela pessoa, você não vê nem a pessoa, você vê o cão. Né? Você já começa a sentir o cheiro de enxofre 1 quilômetro de distância e aquela pessoa está chegando. Não, meu irmão, aquela pessoa é para você amar. Não, rapaz, vocês são crentes demais. Para mim ainda é difícil. Confesso a vocês que não estou na espiritualidade que vocês estão. Mas eu estou no caminho que vocês estão. Graças a Deus. Então, a correção não tem isso no sentido prático. Não é porque, eu peguei a direita em vez de pegar a esquerda. Não, a gente tem que falar no sentido prático. O que é difícil para a gente aqui? É isso aqui. A gente precisa ser parecido com Jesus. Lembra? A disciplina, a santificação é para a gente ser parecido com quem? Eu preciso ter o mesmo amor que Jesus. Não estou tendo. Qual vai ser a atitude de Deus comigo? Deixar isso? Não. Me disciplinar para que eu tenha. Eu vejo como vocês ficaram felizes com essa explicação. Amém? Amém. Amém. Se você não estiver sendo disciplinado, irmãos, aí se preocupe. Então, tem que ter gente
cri-cri, tem que ter gente chata, tem que ter gente que olha pra você e fala, né? E vira a cara pra lá. Normal, mano. O que você vai fazer com essas pessoas? Amar. Rapaz, vocês me digam, eu posso ficar orgulhoso não, gente. Eu fico muito feliz. Né? Então você tem que amar essas pessoas, tratar elas bem, constranger. O amor constrange, meu. Tratar bem os que nos tratam mal. Isso não pode ser só na fala, isso tem que ser na prática. Então, quanto mais a pessoa te odiar, mais você vai amar. Rapaz, vou ficar emocionado desse jeito. Né? Então, é isso que é disciplina. A disciplina é para a gente chegar aí. Não é uma disciplina em abstrato. Não, é para a gente chegar aí. Nós temos que ser feitos à imagem e semelhança de Cristo, para que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos, como está escrito em Romanos capítulo 8. Então, eu quero concluir aqui. Não, hoje não tem jogo, irmão. Eu quero dizer que a gente pode continuar, né? Amém. E Brasil, então, só daqui a 4 anos. Se classificar nas eliminatórias, você não vá contando antes do tempo, meu irmão. Viu? Porque às vezes a gente fica pensando, não pode piorar. Cuidado. Avisando como pastor. Cuidado. Então, versículo 12. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Porque a gente fica assim, quando a gente recebe a correção, a gente fica se sentindo desanimado, desmotivado. Não, tem que ser o contrário, irmãos. Você agora, é como se eu estou andando, eu estou me exercitando da forma errada. Vem alguém que entende do assunto e diz qual a forma que eu tenho que andar. Eu tenho que ficar feliz com isso. Por quê? Porque provavelmente eu vou sentir menos dores, provavelmente eu vou conseguir um desempenho melhor. No momento em que eu estou sendo corrigido, eu posso não gostar, mas aquilo vai produzir benefícios na minha vida. Então, vamos lá, se fortaleça, nada de ficar de ururu. Até porque, irmãos, e era outra coisa também que eu estava estudando esses dias, um dos principais motivos da nossa falta de produtividade cristã é porque a gente fica esperando perfeição para a gente começar a fazer as coisas. Você nunca vai estar preparado para fazer nada para Deus. Eu nunca me senti preparado para pregar, como não me sinto hoje. Eu nunca me senti preparado para escrever, como não me sinto hoje. Não me sinto preparado para nada. Mas a capacitação vem do Senhor. Você busca se preparar. Não me entenda mal, não é que a gente não se prepara. A gente busca se preparar. Nós somos servos prudentes. Mas a ideia é, por mais que eu me prepare, eu não me sinto pronto. Eu me sinto necessitado da graça de Deus para fazer qualquer coisa. Principalmente no que diz respeito para a sua graça e para a sua glória. Para a sua graça e para a sua glória. Então, esse sentimento, muitas vezes, de que não vou fazer porque não me sinto preparado, isso é uma influência maligna na sua vida. A gente precisa fazer as coisas. E durante a execução de tudo aquilo que Deus nos ordena, a gente vai percebendo que a nossa dependência em relação a Ele é ainda, mas só sabe quem bota a mão no arado. É por isso que você vê que as pessoas que acham que são mais capacitadas são aquelas que nunca nem se aproximaram do arado. Quando você coloca a mão no arado, você vê, e o negócio é sério. Senhor, me ajuda. Então, a gente não pode desistir, a gente não pode desejar menos do que o que a Bíblia diz que é para nós. Como, por exemplo, aqueles que vêm após mim farão obras ainda maiores das que eu fiz, porque eu vou para o Pai. Então, continuando e concluindo, eu vou concluir aqui no versículo 13, amém? Fazei veredas direitas. Veredas fala de caminhos, irmãos. Fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. O que é que manqueja? É aquele que está mancando, aquele que está andando com dificuldade. E olha o que é que a Bíblia diz: vai ser caminhando que você vai ser curado, e não em repouso. Você está machucado, a correção doeu,
Continue. Durante a caminhada você vai ser sarado. Então, não abandone o caminho, não pare, não retroceda. Mais adiante, o autor vai dizer: Deus não se agrada dos que retrocedem, mas daqueles que avançam para a vida eterna. Então, a disciplina jamais deve ser vista como desculpa para a desistência. Pelo contrário, é um chamado ao fortalecimento. A gente já aprendeu isso, segundo os Coríntios. Quando estou fraco, então é que sou forte. E agora eu queria concluir com vocês no ponto final que fala das aplicações práticas. A primeira delas: não interprete toda dor como rejeição de Deus. Percebeu? É claro que cada dor deve ser avaliada caso a caso. Não interprete dor como rejeição de Deus. A maioria das vezes, em relação aos seus filhos, as dores são instrumentos de amor. Deus está corrigindo a gente porque nos ama. Como eu já falei em outros momentos, algumas portas fechadas são os maiores livramentos de Deus na nossa vida. Porta fechada, irmãos, é bênção. Por que não abriu? Porque Deus nos ama. Porque se fosse para o nosso bem, a gente já encontrava aberto. Misericórdia. Então, cuidado. Aprenda a ser guiado pelo bom pastor. Seja uma ovelha obediente, mansa, que ouve a voz do pastor e segue. Segundo ponto, para a gente já concluir daqui a 2 horas. Examine sua vida diante da disciplina. A disciplina é uma oportunidade que a gente tem de se examinar. Lembra como é importante se examinar? Examine-se o homem a si mesmo. 1 Coríntios, 2 Coríntios, mesmo, a mesma expressão. A pergunta correta não é porque estou sofrendo. A pergunta é: Senhor, o que o Senhor quer formar em mim por meio desse sofrimento? O que o Senhor quer me ensinar, Senhor? O que eu preciso aprender? O que eu preciso mudar? Então, quando a gente está passando pela adversidade, a pergunta não é o porquê, como o Jó fez e Deus nem respondeu. A pergunta é: o que o Senhor quer fazer comigo? Jó entendeu isso. Eu conhecia Deus de ouvir falar. Agora, todo aquele sofrimento gerou uma intimidade de Jó com Deus que ele jamais teria sem aquele sofrimento. Olha a Deus. Por isso, a disciplina deve gerar na gente um estímulo ao autoexame. Lembra que o seu autoexame tem sempre como referencial a Bíblia. E não o que a gente pensa. E não o que o mundo está falando. A disciplina, ela deve gerar na gente um realinhamento espiritual. Então a gente muitas vezes, como eu dei o exemplo do navio, na época que não existia GPS, às vezes a gente pode ter pequenos desvios. Até no capítulo 12 a gente já falou sobre isso. Ele diz: olha, cuidado não somente com o pecado, mas com o embaraço. O que é o embaraço? Algo que está nos distraindo. Não é um pecado em si, mas está me distraindo, está tirando a atenção que eu deveria devotar aos propósitos de Deus na minha vida. Então é um embaraço. E eu preciso realinhar constantemente a minha vida ao propósito de Deus para ela. E a disciplina é o melhor momento para isso. Terceira aplicação prática, irmãos. São 217. Brincadeira, seu sexo. Não despreze a correção. É triste às vezes quando você, que é um irmão mais maduro na fé, aconselha um irmão mais novo na fé e ele leva na brincadeira. E ele despreza. E ele às vezes acha que o que a gente está falando é um exagero. Se ele não aprender por bem, vai aprender por bem. Porque Deus só ensina por bem. Só que tem um bem que não dói, tem um bem que dói. Aí cada um veja o que prefere, né? Você gosta de sentir dor? Fique à vontade, né?
Então, não despreze a correção. Quando você despreza a disciplina, a tendência é você sofrer uma disciplina ainda maior. Porque Deus não vai desistir de você. A gente até pode desistir de Deus. Amém. A nossa fraqueza faz com que a gente chegue nesses momentos de loucura. Mas Deus nunca desiste dos seus. Amém. É isso que é maravilhoso na eleição. Glória a Então, eu Deus. sou salvo não é porque eu sou forte e escolhi a Deus. Não, eu sou salvo porque tem um Deus maravilhoso que escolheu me salvar. Mesmo eu não merecendo. E o livre-arbítrio? Não existe. Nunca existiu. Né? Se você quiser uma explicação sobre isso, eu posso até te dar. Não é o momento agora. Mas não existe. Nós somos salvos pela escolha divina. O que existe é uma livre agência. Fazemos escolhas horizontais, não verticais. Horizontais, e colhemos as consequências dessas escolhas, sejam boas ou ruins. Mas livre-arbítrio não existe. É Deus quem escolheu quem Ele vai salvar desde antes da fundação do mundo. Por mais que exista um sem número de pessoas na igreja que falem contra isso, biblicamente eles não podem justificar as suas crenças. Então aqui em Hebreus 12, não despreze. O caminho bíblico recebe a disciplina com humildade, com fé e perseverança. Humildade acima de tudo. Sabe, porque muitas vezes você não consegue ensinar as pessoas porque elas não têm humildade para aprender. Para você aprender, você tem que reconhecer que você não sabe. E é difícil você encontrar pessoas assim hoje, em qualquer área. Parece que todo mundo sabe de tudo. Você fala para uma pessoa: vem cá, você sabe como fazer pão? Sei. Você sabe como construir uma nave para nos levar a Marte? Claro que eu sei. Eu assisti aquele Devoradores de Estrelas. Não, você não sabe. É como tem gente que acha que sabe clinicar porque assistiu uma série né, que mostrava o dia a dia dos médicos. E aí você se torna o quê? Um assassino. É o máximo que você vai conseguir chegar. Então, não, você tem que ter humildade, eu não sei. Por exemplo, no meu caso é fácil, eu não sei nada. Então, as coisas que eu sei um pouco são muito limitadas, assim. Então, quando a pessoa diz: você sabe jogar bola? Não, eu não sei, sou perna de pau. Não sei jogar bola. Não, mas é só você dominar, você toca assim, você... olha, aquele gol, você joga pra dentro. Eu não vou acertar. Se acha que estou com raiva que o jogador brasileiro errou o pênalti, imagine eu. Não sei, irmão, não sei. Não é porque você não sabe fritar um ovo. Depende do que você chama de ovo. Se for mexido, frito. Mas se você quer um ovo daqueles bonitos, não conte comigo. Não sei fazer. Então, não sei fazer as coisas, não tem problema em não saber, irmão. As pessoas, elas querem aparentar que elas são super, ainda mais agora que inteligência artificial. Você tem que saber o que é inteligência artificial e o que não é, viu? Então, não, você não precisa. Admita que você não sabe, é o primeiro processo para você conhecer. Isso não vem nem do... A primeira pessoa a ter essa noção foi um filósofo grego que disse: eu só sei que nada sei. Essa frase que um monte de gente imita sem entender o que ele está dizendo, é uma frase de uma profundidade que diz assim, ele quer falar: o fato de eu admitir que não sei das coisas não me coloca no patamar de inferioridade a você que acha que sabe. Pelo contrário, eu posso agora aprender algumas coisas que você não pode porque você acha que sabe. Aí vinha uma pessoa para lá e dizia: vem cá, eu quero que você ensine o meu filho a ser uma pessoa educada. Aí você vira para o pai e diz: o que é ser educado? Você sabe o que é ser educado? Não, não sei. Pois é, você quer que eu eduque o seu filho? Então você precisa ter essa humildade. Eu não sei. E a gente tem a Bíblia, irmãos, que diz: você precisa de sabedoria. Não finja que você tem, peça a Deus que a dá liberalmente. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o nosso coração. Então não despreze. Ponto 4 de 217. A dor não é o fim da história. Então, quando a gente está passando por um momento de dor, eu não sei se isso acontece comigo, né? Eu sou mais frágil.
Mas quando a gente está passando por um momento de dor, parece que a nossa vida vai acabar ali. Parece que a gente vai sentir aquela dor o resto da vida. Então imagine uma coisa, né, que não é tão grave. Dor da garganta. Aquela dor na garganta que você não consegue nem engolir a saliva. Você acha que você vai morrer com dor na garganta. Você acha que nunca mais você vai conseguir beber um líquido sem sentir dor. Você acha que nunca mais você vai conseguir dormir. Nunca mais. Meu irmão, a dor é passageira. Mesmo dores e enfermidades graves, elas são passageiras. No máximo você vai sofrer até a morte. Na morte já não há dor. Então veja, cuidado, a nossa leve e momentânea tribulação está produzindo para nós um eterno peso de glória. Essa tem que ser a nossa visão. A dor não é o fim da história. Deus está nos ensinando por meio dela a sermos pessoas mais maduras, sermos mais parecidos com o nosso Salvador. Então, a disciplina ela pode parecer apenas tristeza, mas ela está, na verdade, produzindo fruto. Ela está produzindo algo dentro da gente que não seria produzido se não fosse dessa forma. O problema, irmãos, é que Deus trabalha além do que os olhos conseguem ver. É por isso que precisamos da fé. É por isso que antes do autor da carta aos Hebreus escrever sobre isso, ele teve que dizer no capítulo 11, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Então, para que você enxergue a disciplina de Deus como algo maravilhoso, que está produzindo algo maravilhoso em você, você vai precisar ter olhos espirituais. Pelos olhos carnais, você não vai enxergar isso. Quinta aplicação prática, e é a última. Não eram 217? Não, vou deixar as outras 212 para depois. Levante as mãos cansadas. A resposta para a disciplina não é a paralisia, pelo contrário, é o retorno ao caminho. Eu acho maravilhoso essa história que a gente encontra lá no finalzinho do Evangelho de Lucas, que a gente já falou várias vezes aqui, que são os discípulos no caminho de Emaús. Eles estão indo embora, são 2 discípulos, eles estão muito tristes, decepcionados. Com quem? Com Deus. Agora veja, eles estão decepcionados com Deus. Era para quem está decepcionado com eles? Deus. Mas eles chegaram a esse nível. Aí eles estão indo embora. Aí quem aparece para eles? Deus. Jesus aparece no meio do caminho para bater um papo com eles. E aí, como é que vocês estão? A gente não está muito bem, não. Você não sabe, o Brasil perdeu, tomou 2-1 ali. Não, eles não falaram nada disso. Vocês aí, tá vendo que ela sabe? Não falou nada disso. Falou, você não está sabendo. Ainda disse que Jesus era desinformado. Rapaz, que audácia, viu? Você não está sabendo. Jesus, poderoso em ações, palavras. E aí, a gente achava que ele era o Messias, mas aí morreu. Mataram ele. E já é 3º dia. Tudo bem, teve umas mulheres que foram lá no sarcófago, lá que ele foi enterrado, e disseram que ele, o corpo não estava lá. Ele não acreditava em nada. Aí Jesus, com toda a paciência, foi desde o Antigo Testamento ensinando que tudo que aconteceu com ele era o que estava anunciado. Isso é disciplina. E aí, rapaz, Jesus é chato. Por isso que você for chato, não vinha dizendo que você é chato porque você é espiritual, porque quem é espiritual não é chato. Quem é chato é quem é chato. Quem é espiritual é gente boa, é legal. Jesus era uma pessoa tão gente fina que ele estava, quando eles pararam para descansar, porque a coisa que a gente é preguiçoso, cansado. Eles andaram lá, aí já estava ficando de noitinha, eles não vão parar aqui. A estalagem era uma espécie de restaurante com pousada. Vamos parar aqui, fazer uma refeição, descansar para continuar a caminhada amanhã. Jesus fez o quê? Não, vou direto, continuar. Aí eles pediram para Jesus ficar com eles, continuar conversando com eles. Eles gostaram de ouvir. Diz que quando Jesus falava, o coração deles se aquecia. E aí eles chamam Jesus, e Jesus, na hora que eles vão comer, Jesus parte o pão igual partiu
quando estava na presença deles na ceia. Aleluia. Aí eles reconheceram que era Jesus. E aí? Ele sumiu. Por quê? Porque a disciplina já tinha sido Oh, Jesus. fez. E aí eles pararam? Mas eles já iam parar. Eles voltaram correndo para anunciar para os outros o que Aleluia. eles haviam presenciado. Então a disciplina não te paralisa, a disciplina te motiva, irmão. Porque agora você está na direção certa. Antes você não estava. Tem um filósofo do primeiro século, se eu não me engano, chamado Sêneca. Ele não é cristão não, mas ele tem uma frase interessante que eu já disse isso para vocês. Todos os ventos são contrários para o capitão de navio que não sabe para onde está indo. Então não adianta você ter força se você não tem direção. Você vai ficar dando voltas sem chegar a lugar nenhum. Então, mas quando você é corrigido, agora você tem direção. Então agora é válido o seu esforço. Agora o seu esforço, com a direção que você recebeu correta, agora vai te levar ao destino que você tanto almeja. Então, é isso que a gente reconhece na disciplina de Deus. Por isso que nada de deixar as mãos para baixo e os joelhos ficarem vacilantes. Não, agora você tem a direção certa. É agora a hora de você se esforçar. E não quando você estava fazendo coisa errada. Quando você estava fazendo a coisa errada, você não ia a lugar nenhum. Mas agora você tem a oportunidade de ir. Então a mesma coisa a gente hoje. Né? Nós temos a oportunidade de voltar para casa e nos examinar. E quem melhor do que você para saber as coisas que você precisa mudar? Quem melhor do que você para saber as coisas que de fato vão te aproximar de Deus e as coisas que tem te distanciado? Então que o Senhor nos ajude, né, nessa noite, complete o que foi iniciado aqui por meio da exposição. Vamos orar? Amém. Senhor Deus, nosso Pai amado,